Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E os tópicos são: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, e nas instruções dos Espíritos, bem sofrer e mal sofrer, o mal é o remédio. A felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e verdadeiro cilício. Conselho demais a leitura deste capítulo, porque ele é muito esclarecedor, os tópicos são gigantescos, é um dos capítulos mais longos que tem no Evangelho, que vem explicar a justiça das aflições, por que o homem sofre por aflições e provas e expiações nessa terra, e a maneira da gente compreender o porquê nós sofremos. Vamos conversar um pouco mais sobre este capítulo. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Podemos dizer que, feliz por completo nesta terra, ninguém é, pois a felicidade não é deste mundo. Porém, sem esta parada, não haveria lugar para cumprirmos nossos deveres. Ninguém é inocente nesta terra, mas temos a oportunidade de estar nos tratando e ainda auxiliar no tratamento do próximo. Ninguém ofende a Deus e por isso é castigado. Existem leis que regem o todo e atraímos tudo o que vibramos. Logo, infringindo as leis e vibrando, atraímos as provas para que haja reequilíbrio, pois as provas e expiações têm caráter de reajuste e não punição, pois se constituísse uma punição, não teria como pagar com a caridade, somente sendo castigado que se purgaria um desvio. Então o melhor caminho para todos é vibrar no bem, ativar nossos sonhos e suportar nossas provas com fé, pois tudo passa, vigiar nossa parte e deixar os outros de lado, pois ninguém clama a justiça divina sendo devedor também. Tem um outro tópico que eu quero ler para vocês, que é esclarecedor para a gente. Um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la, e que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo concluído sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas
que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar, pelo pensamento, a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. No momento que tantas mortes estão ocorrendo, traz muito peso aos que ficam, porque por vezes são pessoas boas, pessoas felizes, que adoravam a vida, que tinham muito a viver, e então a gente coloca um peso dizendo por quê. Se fosse o vaso ruim, não quebra. Se fosse alguém ruim, teria sobrevivido. E aí a gente comete um grande erro, porque quem deve menos se liberta mais cedo dessa terra. Porque aqui não vivemos a verdadeira vida, e aqui não é um lugar de felicidades. Se nessa terra todos temos manchas, ninguém é perfeito aqui. Então, se libertar daqui, naturalmente, ainda que por um acidente, ainda que por algo que não tivesse como ser evitado, não foi abreviado a vida, foi abreviado a pena. Ele cumpriu o que tinha para cumprir e voltou para a verdadeira vida, que é a morada espiritual. Sofremos porque somos apegados. Sofremos porque, segundo a nossa vontade, as coisas saem ao contrário. Mas Deus vê tudo, Ele é todo poder, toda bondade, toda justiça. E não há injustiça nas leis de Deus. O que é injusto é nós, com a nossa pequena verdade, com a nossa pequena percepção do todo, achar que isso deveria ter acontecido enquanto acontece outra coisa. Então é para trazer conforto, para a gente compreender que Deus sabe de todas as coisas, a tudo vê, e colhe o homem aquilo que lhe vibra e passa por aquilo que ele precisa passar. Nós, por mais que a gente receba aulas, instruções e mais instruções do porquê estarmos aqui nessa terra, a gente acha que veio aqui para pagar, que a gente está pagando, que a gente faz algo errado porque somos pequenos ainda, temos muito a aprender, então erramos, e errando a gente ativa uma ira divina e Deus nos castiga com provas. Estamos encarnados para pagar a dívida, porque eu sou errado, porque eu erro, enfim, abraça-se o milindre e não se compreende que há uma grande diferença entre reequilibrar-se e ser punido. Não há mais pecado, porque se houvesse pecado, Jesus teria morrido em vão. Não é assim? Então, uma formiga não ofende a Deus. Deus, em toda a sua sabedoria, que é infinita, criou leis que regem o todo. E nós, sendo centelhas divinas, frutos de um amor, co-criadores e livres que somos, por todos os desvios, por todas as nossas falhas e pela nossa pequenez, nós cometemos equívocos. E tudo aquilo que nós vibramos, tudo que nós movimentamos, nós atraímos de volta para nós e somos responsáveis por reequilibrar. Então, toda vez que eu me movimentar no bem, a lei de ação e reação, de atração, me trará aquilo, segundo a minha vibração, e não ao que eu estou pedindo. Toda vez que eu me movimentar no mal, eu estou atraindo para mim tudo aquilo que eu movimentei. Então não é um Deus castigador carrasco, que a uns faz sofrer mais e outro faz sofrer menos. O que existe, sempre existirá, é o homem colhendo aquilo que ele movimenta, aquilo que ele cria, aquilo que ele vibra, e não aquilo que ele pede. Então não estamos num paraíso celeste nesta terra. Aqui não é lugar, este mundo não é um mundo de felicidades, é de expiação e de provas, aonde espíritos como nós, errantes, pequenos ainda, que estamos aprendendo, temos a grandiosa oportunidade de nos reequilibrarmos, de reajustar aquilo que nós, por inconsequência, movimentamos coisas ruins para nós mesmos. Porque toda vez que a gente se movimenta no mal querendo atacar alguém,
é a nós que nós estamos atacando. E se fosse uma punição, Deus está me castigando por algo que eu fiz contra o meu próximo, enfim, não teria como a gente se reajustar através do caminho da caridade. Toda vez que a gente se movimenta na caridade, que é doar-se, toda vez que a gente se movimenta em auxiliar o próximo, doando-se, a gente consegue atrair coisas boas para nós, ainda que nós estejamos muita coisa para melhorar. Entra no sentido do merecimento. Não adianta eu pedir diante de Deus, diante de um espírito iluminado. Eu não consigo pegar para mim aquilo que eu não tenho merecimento, como se merecimento fosse um pote limpo. E ainda que eu peça, ainda que eu negue, vem para mim aquilo que eu faço por merecer. Então, nessa terra de expiações e provas, alguns vêm para a expiação, que nada mais é provas necessárias para seu próprio reajuste de acordo com tudo aquilo que ele já fez. E existem outros que vêm passar por provas porque já purgaram, já se melhoraram, já se reajustaram, já se reequilibraram, adquiriram luz suficiente para não ter que voltar para esta morada terrena de provas e expiações, mas por amor aos seus, decide voltar para auxiliar, porque ele já passou por aqui, e aqui ele nem precisaria estar, mas estando aqui, as provas ele vai enfrentar. Ainda que para ele não seja no caráter de reajuste, como uma expiação ele vai passar por provas, porque aqui não é uma morada de felicidade. Então, se sofre o espírito que é inconsequente e se movimenta no mal, sofre também aquele que muito ama. Quanto maior a evolução do espírito, com mais amor vai ter no seu olhar, e ele não vai ficar feliz em ver o sofrimento alheio. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente se conscientiza do quanto nós precisamos auxiliar o próximo, de alertá-lo, de elucidá-lo, a fim de que ele pare de se movimentar no mal, achando que ele é juiz ou carrasco de alguém. Nós aprendemos com a Sagrada Umbanda que a energia da justiça divina chama-se Xangô, e muitos acham que por ter este conhecimento, segundo a sua vontade, segundo a sua verdade, ele tem o direito de clamar uma justiça divina para que o outro seja punido. E nós aprendemos dentro da Umbanda: não clame a justiça divina, porque se você está encarnado, você tem muita dívida ainda, você tem muita mancha. E quando nós atraímos o olhar, chamamos o olhar da justiça divina para um atendimento segundo nossa vontade, nossa verdade, para punir alguém, o primeiro que é visto somos nós. Então, se a gente deve, quem é a gente para julgar a dívida do próximo? A gente perde muito tempo questionando o outro, julgando o outro, e esquece e perde tempo precioso de olhar para dentro de nós, o que nós realmente devemos fazer por merecer. Ainda que caminhando no bem, nós vamos aprendendo devagarzinho o que devemos fazer, como devemos agir, como devemos ter uma vigia, uma responsabilidade muito grande sobre nossa parte, sobre nossos pensamentos, sobre nossas palavras, sobre nossas vibrações. Passamos por provas, cada um de nós está num degrau, cada um de nós está passando por provas necessárias para seu reequilíbrio. Então, se já é difícil a gente estando nessa carne, que não é nossa morada verdadeira, passar por provas, mais difícil a gente torna ela quando a gente deixa de vibrar a nossa parte, vibrar nossos sonhos, nosso próprio melhoramento, julgando o próximo, julgando situações que eu não aceito, que eu não gosto. Todos nós estamos iguais, somos iguais, estamos no mesmo vagão, vamos dizer assim. E nós temos uma única responsabilidade nessa vida, que é sobre nossa parte. Vigiar nossa boca, vigiar nossos pensamentos, vigiar nossa vibração,
porque a gente acha que por ter mais conhecimento, então as coisas serão mais fáceis. A gente se engana, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Diante da espiritualidade de luz, como disse sabiamente a avó para mim, galo velho apanha mais. Quem mais sabe sempre vai apanhar mais, porque é a maior a responsabilidade de quem sabe diante de alguém que é inocente. Então, se já é difícil a gente passar pelas nossas provas nessa terra, que por vezes é complicado, imagina a gente atraindo mais problemas e mais problemas. Então, não é agradecer pelo sofrimento, mas é pela oportunidade de reajuste. Não é agradecer por provas pesadas, mas é agradecer pela oportunidade de estar sendo amparado. Não que aquele que está sofrendo hoje e amanhã estará no paraíso celeste. Isso é um conto de fadas. Existe o bem sofrer e o mal sofrer. Entender o porquê sofre é o passo de não se movimentar mais no mal, a fim de aliviar o porvir. Porque ainda que a gente esteja pagando, ainda que a gente esteja se regenerando, se reequilibrando, se reajustando, não é? Tendo a oportunidade de estar com alguém que outrora foi um inimigo nosso, não significa que por estar passando por uma prova difícil hoje, amanhã eu estarei liberto dela. E como é que eu passei por ela? E eu não posso estar pagando um carnê e adquirindo novas dívidas? Posso, isso é o mal sofrer. É eu ficar maldizendo tudo de ruim que está acontecendo, eu ficar reclamando por tudo de ruim que está chegando para mim, não vendo o porquê disso estar acontecendo. Então vira um ciclo vicioso, onde milhares de espíritos se prendem no ciclo reencarnatório, com elos kármicos pesados, porque não compreendem a responsabilidade que tem sobre sua parte, sobre sua vida, sobre sua vibração, sua cocriação, achando que existe um Deus que é carrasco, que está te punindo, e quem está se punindo é nós mesmos, porque a gente tem uma mania maravilhosa de colocar juízo onde não é da nossa conta. A gente tem um vício que é de falar dos outros e não olhar para nós. Nós temos um vício porque é fácil, em meio ao erro, errar. Então, por isso que é difícil, por isso que é chato ficar escutando da espiritualidade chamadas de atenções constantes sobre a reforma íntima, a tua parte, se ama, vigia, cuida de você, sonhe, vibre, fecha a boca. Fecha a boca, porque se está ruim vai piorar. São portas que nós abrimos por falta de vigilância, e aí queremos que Deus nos traga a paz. Mas é nós que somos responsáveis por abrir essa porta. É fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Provas todos nós temos. Oportunidades iguais todos nós temos. Somos direcionados por uma espiritualidade de luz que não cessa o seu trabalho, mas não deixa de responsabilizar aquele que, sendo instruído, continua a se movimentar do lado errado. Então, nós não temos facilidades por ser um bandista, porque todo mundo tem o mesmo contato com Deus. Todo ser humano nessa terra não é inocente, mas não é desamparado também. Todos nós temos a mesma oportunidade de se ligar com Deus, que habita dentro de cada um de nós. Então, não há preferidos, não há prediletos, porque Deus é justo. Só que a justiça divina é algo que vê o todo, não é algo que vê o que a gente quer, o que você quer que seja feito. A seu favor. A seu favor, movimente-se você no bem, vigiando sempre a tua parte. E se, como disse o Mané, meta-se com tua vida. Cuida-se da tua vida. O outro está sofrendo, se ele não te pediu auxílio, reza, ore, faça uma prece, emane pensamentos bons, não é parte tua. Não invada quadrado alheio, porque você não é o salvador do mundo. Todos nós temos uma parcela de provas, de reajustes nessa terra. Uma na parte emocional, outra na parte física, outra na parte financeira, outra na parte psíquica. Enfim, todos nós estamos nessa terra, temos manchas. Todos nós que estamos nessa terra passamos por provas, ainda que alguns não passem por expiações, porque não tem nada a ser reajustado, veio por amor para auxiliar, ele vai passar por prova, porque aqui não é morada da felicidade.
Então nós podemos nos conectar com a autorresponsabilidade, entendendo que somos amparados, que estamos sendo vistos e que podemos, segundo a nossa vontade, ter a liberdade de se movimentar no bem, a fim de nos esclarecermos, alimentando nossa fé positiva, alimentando nossos sonhos, se movimentar no bem e auxiliando o próximo. Porque provas todos nós passamos. A sua vida não é mais difícil do que a do outro. É difícil para você, a do outro é fácil porque não é você que está naquele degrau, com aquela perspectiva, passando por aquela prova. Então, para um a lição é fácil, para outra a outra é difícil. E aí, cada um, segundo a sua prova, o seu adiantamento, segundo a tua vontade, busca se movimentar no mal ou se movimentar no bem. Agora, culpado, inocente ninguém. E culpado também não. Eu não tenho culpa por ser ignorante e errar. Eu tenho culpa, eu acarreto reajuste pesado para mim quando eu já sei o que estou fazendo e não, por escolha minha, não quero me movimentar no certo, achando que eu tenho o direito de punir alguém, eu tenho o direito de castigar alguém. Toda vez que movimento no mal, né, o Deus castigador que é ativado, eu estou infringindo uma lei, estou ativando uma lei de atração e estou atraindo para mim tudo aquilo que eu estou vibrando. Então, inocente ninguém tem, luz divina nessa terra ninguém é, provas todos nós passamos, mas somos amparados, assistidos por Deus e por toda a espiritualidade de luz, a fim de nos auxiliar segundo a nossa busca, segundo a nossa vontade, discernimento, fé e esperança, porque tudo passa. Segundo a espiritualidade, é bata e ela abrirá, é segundo a busca que nós conseguimos ser auxiliados. Não é ficar reclamando, ficar maldizendo que Deus vai vir, ai, tadinho desse meu filho, deixa eu ir lá levar luz para ele. É quando a gente compreende que estamos numa situação difícil, da qual a gente não está conseguindo enxergar a saída, que nós clamamos a Deus, nós batemos nessa porta de auxílio e nós somos auxiliados. Então não é bem-aventurados os aflitos, quanto maior a prova, maior o merecimento, maior luz, então vamos castigar o mundo. Errado. Deus age na terra, a espiritualidade age na terra através de quem está nela. Por isso todos nós somos instrumentos do bem ou somos instrumento do mal. Todos nós podemos ser o remédio que cura ou a bactéria que contamina. Através do homem encarnado, a espiritualidade de luz pode agir como um instrumento para levar auxílio, conforto e misericórdia a quem está sofrendo. Auxílio para quem está pedindo. E através do homem encarnado, espíritos sem luz e trevosos podem usar desse instrumento do mal para levar discórdia, para levar dor e sofrimento a todos aqueles que estão com portas abertas. Última aula sagrada de difícil prática, foi vigia a tua boca, porque a palavra abre portas. Cuida-se da tua vida, daquilo que é parte tua. E se ninguém te pediu ajuda, fique na sua. Alguém pediu, pode auxiliar, auxilie. Mas não vai adiantar a gente se movimentando no mal, esperar que venha algo bom. Estamos enfrentando a quaresma, as coisas estão difíceis. Difíceis sempre é para aquele que se movimenta no mal, a todo tempo. Agora só tem mais boi no pasto, como diz a boiadeira. Então vigia a tua parte, vigia a tua boca, vigia. Tá difícil, pode piorar, mas tem muita coisa boa que pode acontecer desde que você se movimente no bem, se movimenta no bem, vibra o bem. Aula fantástica, de difícil prática para todos nós, bem-aventurados os aflitos, de muito esclarecimento, que vem nos explicar grandiosamente as provas que nós passamos na Terra, o porquê delas, a necessidade delas, mas onde está escrito punição, não tem como colocar punição, porque Deus é todo amor, todo bondade e toda justiça. Então não tem punição nenhuma. Você planta, você colhe, isso não é a punição. Isso é indicativo de terra fértil.
Nós somos livres para se movimentar onde quer que a gente queira. Somos responsáveis por tudo aquilo que nós vibramos, criamos, plantamos e falamos. É isso. Não tem um Deus castigador, não. Deus é todo amor, toda bondade, toda justiça, que permite a quem se movimentou no mal vir se reajustar nessa terra, e que permite também aquele que já nem precisava estar nesse vagão voltar a este vagão por amor, para auxiliar aqueles que ainda estão presos em ciclos kármicos negativos, porque se não conseguem compreender a parte que lhe cabe, cuidar da tua vida, cocriar coisas melhores, entender que se está sofrendo, não é Deus que está castigando, ou o demônio que está te castigando, é você que está se movimentando e vibrando no mal. Simples assim. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova, né? Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe sempre, que a gente sempre tenha essa fortaleza de pensamento, de ativar a nossa esperança, a nossa fé positiva, a nossa parte, a nossa vigilância, a fim de que a gente consiga se movimentar mais no bem do que no mal. Gratidão, até o próximo Evangelho.